Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar e Família. Convido a se inscreverem em nosso canal, curtirem, comentarem, compartilharem os nossos vídeos, assistirem também às nossas atividades, todas as terças-feiras, às 19h30, de forma presencial. Nós temos o Evangelho no Lar em nossa casa. Nas terças-feiras, às 20h30, nós temos a irradiação. Todas as sextas-feiras nós temos um material novo no canal, uma palestra divulgada em nosso canal. Nas quintas-feiras nós temos a Reforma Íntima editada. A Reforma Íntima presencial e online acontece todos os sábados das 15 às 17 horas. Convido a estarem conosco nessas atividades. Então vamos dar início à nossa atividade do Evangelho no Lar, que é toda segunda-feira às 20 horas. Pai de amor e de bondade, querido Mestre Jesus, benfeitores, responsável por essa atividade do Evangelho no Lar, de uma forma especial nossos benfeitores, que possam nos auxiliar neste nosso primeiro Evangelho do ano de 2025, que também todos os nossos irmãos que de alguma forma estejam atrelados à psicosfera dos nossos lares, também possam estar conosco presentes realizando esse Evangelho em seu próprio benefício. Que possamos ser instruídos, intuídos, auxiliados pelos nossos benfeitores com intuição e inspiração para melhor compreensão e entendimento da lição, para que consigamos colocá-la em prática em nossas vidas. Que assim seja. Hoje a nossa lição é a lição de número 4, Prêmio ao Sacrifício. 3 irmãos, dedicados a Jesus, leram no Evangelho que cada homem receberá sempre de acordo com as próprias obras, e prometeram cumprir as lições do mestre. O primeiro colocou-se na indústria do fio de algodão e de tal modo se aplicou ao serviço que em breve passou a condição de interessado nos lucros administrativos. Dentro de 25 anos, era o chefe da organização e adquiriu títulos de verdadeiro benfeitor do povo. Ganhava dinheiro com imensa facilidade e socorria infortunados e sofredores. Dividia o trabalho efetivamente e distribuía os lucros com bondade e justiça. O segundo estudou muito tempo e tornou-se juiz famoso. Embora gozasse do respeito e da estima dos contemporâneos, jamais olvidou os compromissos que assumira à frente do Evangelho, defendeu com humildade, auxiliou os pobres e libertou muitos prisioneiros perseguidos pela maldade. De juiz tornou-se legislador e cooperou na confecção de leis benéficas e edificantes. Viveu sempre honrado, rico, feliz, correto e digno. O terceiro, porém, era paralítico. Não podia usar a inteligência com facilidade, não poderia comandar uma fábrica, nem dominar um tribunal. Tinha as pernas mirradas. O leito era a sua residência. Lembrou, contudo, que poderia fazer um serviço de oração e começou a tarefa pela humilde mulher que lhe fazia limpeza doméstica. Viu-a triste e lacrimosa e procurou reconhecer-lhes as mágoas com discrição e fraternidade. Confortou-a com ternura de irmão, convidou-a a orar e pediu para ela as bênçãos divinas. Bastou isso, e em breve, trazidos pela servidora reconhecida, outros sofredores vinham rogar-lhe o concurso da prece. O aposento singelo encheu-se de necessitados. Orava em companhia de todos.
oferecia-lhes o socorro de confiança na bondade celeste, comentava os benefícios da dor, expunha suas esperanças no reino divino, dava de si mesma, gastando emoções e energia no santo serviço do bem. Escrevia cartas inúmeras, consolando viúvas e órfãos, doentes e infortunados, insuflando-lhes paz e coragem. Comia pouco e repousava menos. Tanto sofreu com as dores alheias que chegou a esquecer-se de si mesmo, e tanto trabalhou que perdeu o dom da vista. Cego, contudo, não ficou sozinho. Prosseguiu, colaborando com os sofredores, através da oração, ajudando-os cada vez mais. Morreram os 3 irmãos, em idade avançada, com pequenas diferenças de tempo. Quando se reuniram na vida espiritual, veio o anjo examinar-lhes as obras com uma balança. O industrial e o juiz traziam grandes bagagens, que se constituía de várias bolsas, recheadas com o dinheiro e com as sentenças que haviam distribuído em benefício de muitos. O servidor da prece trazia apenas pequeno livro, onde costumava escrever suas rogativas. O primeiro foi abençoado pelo conforto que espalhou com as necessidades, e o segundo foi também louvado pela justiça que semeou sabiamente. Quando o anjo, porém, abriu o livro do ex-paralítico, dele saiu uma grande luz, que tudo envolveu numa coroa resplandecente. A balança foi incapaz de medir-lhe a grandeza. Então o mensageiro falou-lhe feliz: Teus irmãos são benditos na casa do Pai, pelos recursos que distribuíram em favor do próximo. Mas, em verdade, não é muito difícil ajudar com dinheiro e com faina que se multiplicam facilmente no mundo. Sê, porém, bem-aventurado, porque deste de ti mesmo, no amor santificante, gastastes as mãos, os olhos, o coração, as forças, os sentimentos e o tempo a benefício dos semelhantes, e a lei do sacrifício determina que a tua moradia seja mais alta. Não transmitiste apenas os bens da vida, irradiaste os dons de Deus, e o servidor humilde do povo foi conduzido a um céu mais elevado, de onde passou a exercer autoridade sobre muita gente. Essa lição é maravilhosa para a gente compreender a distinção entre obras e frutos. Inclusive, já indicando, nós temos 2 palestras no nosso canal se referindo a evoluir. Nessa evolução, nessas 2 palestras falando de evolução, elas vão tratar sobre frutos e obras. Lá vai estar descrito de forma até mais ampla a respeito desses assuntos. E aqui vamos ver exatamente frutos e obras nessa passagem. Jesus nos disse que era necessário que a gente trabalhasse, que a gente se desenvolvesse. Isso são as nossas obras. E aqui esses 3 irmãos, eles, após ouvir um evangelho, eles decidiram ter as suas próprias obras e prometeram cumprir as lições do mestre. Então, as obras, tudo que a gente faz, são obras. Todas as nossas atividades são obras. O evangelho é um tipo de obra, a Reforma Íntima é um tipo de obra, uma palestra é uma obra, uma caridade é uma obra. A obra, ela pode ser o que eu faço com o amor do Cristo, ou até sem amor, mas aqui, nesses 3 irmãos, eles utilizaram esse amor ao evangelho,
ao mestre para desenvolverem dentro das suas obras. E eles tiveram 3 desdobramentos das suas obras. Eram 3 irmãos e cada um foi auxiliar aos seus irmãos de uma forma. Um foi tornar-se empresário na indústria de algodão, e ali ele foi muito justo na distribuição financeira, foi muito correto na distribuição dos lucros, ele agiu com justiça e com bondade financeira e soube ser exímio nesse seu trabalho, nessa sua obra financeira aos seus irmãos. O segundo estudou muito e ele então tornou-se juiz, e ele foi muito humilde, muito correto em auxiliar, cooperar com todos que necessitavam de justiça. Depois tornou-se legislador, fez leis justas, e essas leis, elas viviam em consonância com a justiça. E ele vivia honrado, rico, feliz, correto e digno. Então eram 2 pessoas muito boas de coração, e as obras delas tinham o objetivo de ter caridade, de ser uma caridade. Nós podemos desenvolver as nossas obras onde quer que estejamos, dentro dos nossos trabalhos. Por isso que nós já dissemos em alguns evangelhos que as nossas profissões, elas são importantes, são as nossas obras, são missões em que a gente tem que desempenhar de acordo com o nosso projeto evolutivo, que é para o bem e dentro das bases dos ensinamentos de Jesus. Tá certo que nem todo mundo se utiliza do seu trabalho, dessa sua profissão para isso, mas um cristão, são essas as bases que a gente deveria nos utilizar para a nossa profissão, para onde quer que nós estejamos, como empresário, como juiz, sempre pautado no critério da justiça e na equidade, na justiça divina, conforme Deus nos estabeleceu, e não dentro aqui da nossa justiça ainda mundana, do que eu auxilio aqueles que me convêm e os que não me convêm eu não faço nada por eles. E esses irmãos deles auxiliaram muito bem, por excelência, inclusive, dentro dessas suas obras, dentro das suas profissões. Mas o terceiro irmão, e aí a gente vai entender quando a obra nos transforma em frutos, quando a minha obra vai transformar frutos dela, quando eu vou transformar a minha obra também como meu instrumento de evolução, os meus frutos, as minhas virtudes. Os frutos são as nossas virtudes, são os nossos dons que Deus nos possibilita para nossa evolução. Esse terceiro irmão, ele era paraplégico, não era muito dotado de inteligência, então ele não tinha condições de, assim como seus irmãos, se utilizarem dos meios que eles utilizaram, a inteligência, a capacidade de trabalho, para desenvolver as suas obras. Ele era paraplégico e vivia num leito de uma cama. Até nós citamos no evangelho anterior sobre o gigante deitado. E no evangelho anterior justamente falava sobre esse tema de um homem que reclamava de tudo e que se sentiu impossibilitado de cumprir as suas obras e de evoluir, porque encontrava empecilhos no mundo para evoluir. Encontrava dificuldades, maldade e não conseguiu assim desenvolver. E tanto lá como aqui é uma sequência de entendimento. Lá nós entendemos que nada é empecilho para que a gente evolua. Ainda que nós venhamos a sofrer calúnia, difamação, perseguição, maldade,
mesmo que seja dos nossos semelhantes, da nossa família, das pessoas próximas a nós, do nosso ambiente de trabalho, do nosso círculo familiar, do nosso círculo de convivência, nada nos impede de ser cristão. Nada nos impede de sermos bons, de fazer o bem e de agir de acordo com o Evangelho de Jesus e com os preceitos que lá estão descritos. Perdoar, amar, respeitar o próximo, enfim. Esse terceiro irmão, então, ele tinha muita boa vontade, mas não tinha condições físicas. Então ele pensou em pedir, em auxiliar a pessoa que vinha limpar para ele uma vez por semana, ali a sua auxiliar, a pessoa que o ajudava. E ele então viu que ela se encontrava tristonha e foi conversar com ela, saber quais eram as suas queixas, as suas dores, e orou por ela. Ele não invadiu a vida dela, ele não quis especular a dor dela, ele não de nenhuma forma se utilizou da dor dela para auxiliá-la. Pelo contrário, ele orou por ela e até fala que ele conversou, mas para entender qual era o real problema. Qual era o motivo que ela se encontrava triste. E ela então foi muito bem atendida, se sentiu tocada, porque ela trouxe outras pessoas para serem auxiliadas. Tem um ditado que fala assim: quando o mestre está pronto, os alunos aparecem. Acho que é esse o ditado. Quando a gente está pronto para a caridade, quando nós estamos formados nesse objetivo, nossa boa intenção e a nossa capacidade também, porque para fazer o bem, não basta que eu tenha apenas boa vontade, que eu tenha comprometimento, responsabilidade, mas também que eu tenha instrução, para que o meu bem não seja uma violência ao meu irmão, mas para que ele seja realmente um auxílio. E ele se utilizou desse auxílio a outras pessoas também que vieram até ele. E foram muitas pessoas que vieram até ele, e ele orou por muitas pessoas, auxiliou a muitas pessoas, a ponto de perder as próprias vistas e de esquecer das suas próprias dores, de esquecer de si mesmo. E é interessante porque quando João Batista fala, quando Jesus aparece que é necessário que Jesus cresça e que ele diminua, Paulo de Tarso vai falar algo semelhante também. É necessário que a nossa personalidade diminua para que o nosso Cristo interior cresça. E para que o nosso Cristo interior cresça, a gente tem que deixar de reclamar, como foi dito na lição passada, a gente tem que deixar de nos queixarmos, de reclamarmos, mas sim aclamarmos a Deus por tudo que recebemos e saber que tudo é uma oportunidade e que em qualquer situação eu posso ser útil, em que qualquer situação que eu for colocada eu posso fazer o bem e em qualquer lugar que eu esteja plantado, onde quer que eu esteja, eu posso florir e eu posso frutificar. Ele então, os três vieram a morrer, desencarnaram, e quando chegaram no mundo espiritual, cada um foi recebido muito bem com as suas obras desempenhadas. Os dois primeiros traziam muitas obras que foram realizadas em benefício dos nossos irmãos, dos seus irmãos. E aí nos vem exatamente o que a obra nos dá: merecimento. A obra nos concede merecimento.
tudo que eu venha desempenhar de justiça, de amor, de bondade, o que, por exemplo, auxiliou de forma financeira, ele será auxiliado na terra a não passar dificuldades financeiras. O que agiu de forma justa dentro da justiça, ele não sofrerá nessa parte da justiça na terra. Ele fala que o primeiro foi abençoado pelo conforto que espalhou. Então, ele não vai passar necessidades nas próximas reencarnações com os necessitados. E o segundo foi também louvado pela justiça que semeou sabiamente. Então, não vai faltar para ele justiça. Mas as obras, elas podem nos dar frutos ou elas podem nos dar merecimento, que são coisas diferentes, distintas. Ao desempenhar a obra, os 2 primeiros adquiriram muito merecimento. Então, o que eles fizeram na terra eles receberão. E aí estão inúmeras situações que a gente merece ou não passar, de acordo com o que a gente desempenhou, desenvolveu ou não desenvolveu nas nossas pretéritas reencarnações. Mas então, o que nos possibilita dar frutos? E aí vem o terceiro irmão. Ele te trazia apenas um livro, e nesse livro vinha descrito os nomes que ele auxiliou. Mas como ele deu de si mesmo, como ele envolveu-se nas emoções, ele não apenas socorreu aquelas pessoas, mas ele se deu àquelas pessoas, a ponto de esquecer de si. As suas emoções foram tocadas por aquelas pessoas. Ele ficou cego e de cama, e mesmo assim o seu corpo impossibilitando-o, ele não deixou de auxiliar. Ele não deixou de promover em si a transformação moral. Porque quando ele deu de si, quando ele envolveu as suas próprias emoções nas emoções dos outros, quando ele trabalhou os seus dons, ele se utilizou do que era divino, do que ele já possuía de dons, e ele multiplicou esses dons. Então, assim, às vezes eu vejo muita gente em dúvida de que forma eu posso me utilizar dos meus dons nos trabalhos que eu desempenho. E é simples. Os dons são aquilo que a gente tem de potencial. E, então, como eu posso desenvolver virtudes nos meus trabalhos? Frutos. Eu posso desenvolver a paciência. Por exemplo, eu trabalho numa escola. E ali tem bastante estresse, é bastante criança, é um lugar bastante tumultuado. Então, de que forma eu posso ter frutos? Adquirir paciência com as pessoas, com as crianças, acolher como se fossem seus filhos. Ser ali os pais delas no momento em que elas estão longe dos seus pais, com amor, com bondade, com doçura, com espírito de fraternidade, de igualdade, auxiliando a todos indistintamente, não apenas o que você simpatiza mais ou simpatiza menos, mas vendo todos como filhos de Deus, seus irmãos, e então necessitados do seu amor, tanto quanto você necessita deles, desenvolvendo no meu ambiente de trabalho, numa empresa, que eu seja gentil com os meus colegas de trabalho, que eu seja sempre solícito, que eu tenha paciência, que por mais que às vezes eles me despertam algum sentimento de dizer a eles algumas verdades, como a gente fala assim, vou dizer algumas verdades às pessoas para elas se tocarem,
ver se de repente aquelas verdades vão realmente auxiliar aquelas pessoas ou você está dizendo-as por si mesmo. E as palavras, mesmo que às vezes corretas, elas podem servir são dardos dolorosos, ou elas podem servir para nos acalmar o coração e aliviar. A gente adquire os nossos frutos, a gente transforma as nossas obras em frutos quando eu me utilizo do conhecimento que eu tenho, promovo em mim essa mudança, essa transformação. Eu só vou adquirir frutos com reforma íntima. Então, eu vendo a dor do meu irmão, ele vai me ensinar. Ele vai me ensinar principalmente onde a sua forma de viver o levou. Então, se eu não quero chegar na mesma situação, eu tenho que me modificar em alguma forma o meu comportamento. Agora, se eu acho que o resultado que ele obteve é bom, então eu tenho que ver o que ele fez diferente para que eu promova, para que eu caminhe nos seus passos. Seguir Jesus é caminhar nas pegadas do Cristo. Desenvolver virtudes é você caminhar nas pegadas do Cristo. E o que é caminhar nas pegadas do Cristo? Agir em conformidade com Ele, agir em consonância com Cristo. Então, é ver aquele homem, aquele mestre inigualável e querer tornar-se esse mestre. Admirar ele, o seu potencial e querer tornar-se igual, mas não usurpando o cargo que ele tem de mestre, não assim, mas promovendo em mim o que ele promoveu nele para que ele consiga hoje ser quem ele é. Ou seja, eu tenho que ser bem justo comigo, eu tenho que colocar ali numa listinha quais são os meus defeitos, eu tenho que ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, eu tenho que ver se eu não estou paralítico, não estou caminhando realmente para o Cristo. Eu tenho que ver se a religião que eu estou, ela está me fazendo crescer, evoluir, abrir a minha mente. E é muito interessante porque nada nem ninguém, nem o mestre, vai pegar e vai abrir a sua cabeça e colocar ali o que você precisa para você evoluir. Não, não é assim. Esse despertar, ele é individual, ele é pessoal e ele é no momento em que cada um se dispõe a isso. Ele não vai acontecer porque eu quero. Por exemplo, eu na minha família eu tenho uma religião e eu tô ali me modificando para essa religião e eu quero que todo mundo esteja na mesma condição que eu. Não, por mais que esses 3 irmãos tiveram o mesmo objetivo, cada um teve a sua caminhada. Por mais que tinham o mesmo sonho, que era seguir os ensinamentos do mestre, as lições, cumprir as missões do mestre, que não é só seguir, mas é efetivamente cumprir o que ele pregava. Então, será que eu, na minha vida, estou agindo dessa forma? Eu estou vendo quem realmente eu sou? Ou eu tô achando que eu sou melhor do que eu realmente sou, então eu acho que eu não tenho que modificar algumas coisas em mim, porque eu sequer enxergo essas coisas que eu tenho. Ou eu tenho vergonha dessas minhas imperfeições, dessas minhas inferioridades, e eu nem sequer olho elas, porque eu não quero mexer nelas, uma vez que elas me chocam, e eu quero negá-las. A reforma íntima, essa transformação, ela vai ser à medida em que eu vou me conhecendo. E à medida que eu vou me conhecendo, eu vou me transformando. Por que que a obra é importante? Por que que esse terceiro irmão se desenvolveu na obra? Ele queria ser útil.
onde ele estava. E ele começou, quando os outros vêm até nós contar os seus problemas e falar como eles são, automaticamente e principalmente você vai auxiliar duas formas de pessoas. Vai auxiliar pessoas que estão passando pelo mesmo problema que você e você ainda não conseguiu se auxiliar. E elas então vão mostrar para você, dando a você uma oportunidade de auxiliá-las. E esse auxílio que você vai realizar a elas servirá para você. Então é um duplo auxílio. Ou você vai auxiliar pessoas que já passaram pela mesma situação que você e que você já efetivamente finalizou essa experiência, é uma experiência sua, e agora você vai ensinar a outros que estão nessa condição a também passarem. Então, quando você desempenha essa obra de caridade, que é esse contato com o outro, esse auxílio, dar-se ao auxílio do próximo, você vai em contato com o próximo, se enxergando através deles. Então, que você esteja sempre atento, porque o outro é o espelho. Se alguém te incomoda, pode ter certeza que ele te incomoda porque você se incomoda com você mesmo, porque ele te lembra você, ele lembra você. Por exemplo, eu sou muito orgulhoso. Então, todas as pessoas orgulhosas me incomodam muito. E aí, onde eu vou, eu encontro pessoas orgulhosas e isso vai me incomodando. Será que você não é orgulhoso? E por isso você se incomoda com as pessoas orgulhosas? Verifica se dentro de você não existe orgulho. Que ao você identificar e perceber, você vai começar a se importar menos com os outros. Porque vai ver que eles estão agindo de forma orgulhosa, porque são orgulhosos. Quando você identificar em você e trabalhar em você o orgulho, as pessoas de fora vão parar de te incomodar, porque você vai estar mais preocupado em identificar e resolver o orgulhoso dentro de você. Lembrando que o mal, ele sempre está dentro de nós, porque nós somos maus em algum aspecto. E a maldade não é aqui algo terrível. Maldade é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Todas as nossas atitudes que não são condizentes com o Evangelho de Jesus, com a nossa reforma íntima. Então, trabalhando isso, eu vou me aprimorando e eu vou adquirindo virtudes, eu vou adquirindo frutos. E por isso aqui, esse terceiro irmão utilizou-se da obra, adquiriu frutos, analisou-se, evoluiu, cresceu. E ele foi para um local mais elevado. Ele se melhorou, ele evoluiu. Ele não apenas adquiriu obras que lhe dão uma condição melhor de reencarnar na Terra, mas ele adquiriu o direito de estar em um local melhor no mundo espiritual e, consequentemente, ao evoluir, de estar em um lugar mais elevado. Isso é evolução. E isso só vai acontecer com o sacrifício. Então, aqui, prêmio ao sacrifício. Sacrifício do quê? Sacrifício de nós mesmos, da nossa personalidade. Sacrifício do nosso lado inferior. Toda reforma íntima, todo processo de evolução, ele vem de um sacrifício, de um trabalho. E hoje parece assim muito penoso falar de sacrifício, porque a gente está num momento em que tudo que é sacrifício é ruim. E não, na verdade o sacrifício é bom. Ele é muito bom porque te faz se tornar melhor. As coisas difíceis de conquistar, você dá mais valor a elas, porque elas foram difíceis de serem conquistadas. A coisa mais cara,
levando para o lado material, a gente dá mais valor, tem mais cuidado, não tem porque ela levou de você um recurso financeiro maior. Assim também é com o nosso sacrifício espiritual. Ter paciência, por exemplo, que é uma virtude, ela vai ter de você bastante sacrifício do seu ego, bastante sacrifício do seu imediatismo, bastante sacrifício da sua bondade, bastante sacrifício da sua justiça, bastante sacrifício da forma personalística como você vê as situações. Então, tudo é sacrifício. Não sacrifício no sentido de eu vou me sacrificar. Então eu vou me entregar para Jesus, eu vou me martirizar, vou ir lá, vou ver como um monge, vou passar fome, vou fazer isso, aquilo. Não é nesse tipo de sacrifício de si mesmo, isso inclusive é até falta de amor. É o sacrifício da sua personalidade. É o sacrifício da sua inferioridade. E esse sacrifício daquilo que te torna imperfeito, porque não é em consonância com o Pai. Jesus, por exemplo, se sacrificou em prol de algo maior, que é nos mostrar que a verdade de Deus, ela não precisa ser imposta pela violência, que a verdade não morre com o corpo físico, uma vez que ele nos mostrou que vivia apesar de ter sido morto. A verdade, ela sobrevive ao tempo. Então, pelo seu sacrifício de amor, ele mostrou que para nós evoluirmos, nós também teremos que nos sacrificar, uma vez que a gente vive num mundo de muita ignorância e maldade ainda. Então a gente vai ter que sacrificar a maldade que existe em nós para que a gente consiga transformar-nos em um Cristo. É um sacrifício das nossas inferioridades, das nossas imperfeições, do nosso primarismo, ainda do nosso lado animalizado, instintivo, emocional. A gente vai ter que sacrificar, assim como ele se sacrificou. Agora, tendo luz desse conhecimento que ele nos trouxe e nos sacrificarmos das vantagens do mundo, sacrificarmos pelo mundo para auxiliar os nossos irmãos também a evoluírem, como aqui fez esse terceiro irmão. Ele se sacrificou em benefício dos seus irmãos, e ele adquiriu frutos, e ele evoluiu. Então, não pense que você vai evoluir, que vai adquirir frutos sem sacrifício. Nada, absolutamente nada espiritual é sem sacrifício. Nada cai do céu. Nada é tão simples, nada é mágico. O processo evolutivo, ele é longo e com muito sacrifício da sua inferioridade, da sua personalidade e de tudo que a gente já aqui falou. Por isso, para que nós tenhamos também prêmio ao nosso sacrifício, prêmio da nossa evolução, para que quando nós chegarmos lá no Pai, no mundo espiritual, e os anjos, nossos benfeitores, venham nos receber, e vai olhar ali a nossa lista do que nós desempenhamos, lá vai estar dizendo se a gente nem fez obras, nada, se a gente só fez obras, ou se as nossas obras também se transformaram em virtudes. Vai depender do sacrifício de cada um. É a maturidade em que cada um se encontra
em verificar o que é mais importante. Então, que tenham uma excelente reflexão, meditem bastante sobre a lição e eu tenho certeza que você encontrará nela e nas palestras. Tem também na Reformante uma lição chamada Frutos. Vai te auxiliar bastante e a sua família nesse entendimento sobre as virtudes, sobre a evolução, sobre o seu planejamento espiritual, de que forma você pode desenvolver nos seus trabalhos, nas suas atividades, na sua vida, na sua família, essas virtudes. Vamos então finalizar com a nossa oração. Pai de amor e de bondade, querido Mestre Jesus, benfeitores, responsável por essa atividade do Evangelho no Lar, que possa ir até os lares que nos ouvem, auxiliando aos nossos irmãos, fazendo a limpeza psíquica em seus lares, retirando todas as energias deletérias, tudo o que esteja em desequilíbrio. Realize também essa limpeza psíquica em todos que nos ouvem, dando a eles um passe, fluidificando as suas águas e auxiliando também a todos os nossos irmãos que se encontram de alguma forma ligados a esses lares, seja por qualquer motivo que for. Agradecemos imensamente a oportunidade que o Evangelho nos proporciona para o nosso próprio aprimoramento e que ao dormirmos possamos entrar em contato com os nossos benfeitores e com eles traçarmos os nossos projetos de evolução na nossa vida e de que forma as nossas atividades, as nossas obras podem nos desempenhar, nos proporcionar a nossa evolução, os nossos frutos. Agradecemos, Pai, imensamente a oportunidade do Evangelho. Que assim seja. Boa noite a todos, que tenham uma excelente semana. Um grande abraço, até a próxima segunda-feira, com a graça de Deus. Até lá!